Deixa eu girar o assunto aqui, porque agora o bicho vai pegar neste programa. Gente, a esquerda brasileira, que deixou o poder com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro, pode se pulverizar ainda mais no caminho até as eleições gerais de 2022. Ciro Gomes, Marina Silva, Lula, solistas e outros progressistas talvez tenham que se rivalizar ou articular com um nome que acaba de expor suas intenções eleitorais. Paula Carvalho, que nome é esse? Vai lá no Twitter do José de Abreu, sim, ator, mais de 40 anos, acho, na Rede Globo. Tá lá fixado no topo do perfil dele o seguinte comunicado, vou ler para vocês que estão por imagens vão poder conferir aqui o que é que ele postou. Ó. Comunico aos companheiros, amigos, seguidores, jornalistas, que comecei a conversa com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura à presidência da República em 2022. Um global de esquerda contra um global de direita. Tá lá fixado, um monte de gente retweetou, apoiou. Ele falou, inclusive, no outro tweet que estava feliz pelo apoio aí das pessoas, fez as recomendações dele para essas eleições ali, os candidatos que ele apoia. Ele que, vocês sabem, né, é um super apoiador do PT, né? Em fevereiro do ano passado, inclusive, ele já se proclamou presidente do Brasil. Não sei se vocês se lembram. Fizeram até essa montagem, né? Foi inesquecível, com essa faixa presidencial, seguindo o exemplo ali do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, que havia se autodeclarado presidente interino da Venezuela. Então aí ele começou a despachar no Twitter, gente. Colocou ali o que é que ele ia fazer, quem ia assumir que cargo. Bom, uma das primeiras atitudes era tirar o Lula da prisão, e aí ele dizia assim, olha, Lula será nomeado chefe da Casa Civil, Militar e Religiosa do Brasil. Outra posição que o Lula poderia assumir era o Ministério dos Justos também. Ficou despachando lá umas 2 semanas no Twitter, as pessoas, enfim, se divertiram ali com aqueles posts, criticaram também. O José de Abreu, que rompeu o contrato com a Globo, hoje está morando na Nova Zelândia, está elaborando aí o que ele chama de Abreografia, que vai ser a autobiografia dele em 2 volumes, que não vai incluir a militância política. Peraí, 2 volumes? Mas ele tem uma carreira artística grande, Nossa. Não? Adriles, você acha que não tem material para contar ali? Quem você quer ler, Zé de Abreu ou Tolstói? Não sei. O Adriles tem inveja do povo que escreve. Eu escrevo. O Adriles morre. Ele vai na fila pegar autógrafo. 2 tomos. Ave Maria. Termina, Paulinha, por favor. E aí vai ter essa autobiografia em 2 volumes, que não vai ter conteúdo de militância política, porque parece que ele tá guardando aí isso daí para um outro livro dele. Nossa! 3, amor. Muito bem. Adriles Jorge, você é simpático ao global de esquerda ou ao global de direita? Ninguém é de esquerda, ninguém é de direita aí. O Luciano Huck é um global de centro sentimental, sócio-filosófico de cartão postal. Ninguém sabe para onde vai o Luciano Huck. Ele é um homem bonzinho, com boas intenções, cujas boas intenções não se transmutam em ideias concretas, muito menos em ações concretas. O Zé de Abreu, eu adoraria que ele fosse candidato, porque o Zé de Abreu, ele é o epítome, a personificação da causa da polarização. E eu não digo só pelo fato de ele apoiar sistematicamente o mais corrupto dos partidos, o mais corrupto dos governos, ou seja, ser um equívoco moralmente político, transcendente qualquer tipo de forma de conceituação lógica, né? É porque ele é epítome daquele cara que demoniza um aniversário, em que vê no outro tudo absolutamente de ruim. E aí, nesse sentido, ele já cuspiu em mulheres, já insultou a Regina Duarte, chamando ela de velha decrépita, já fez insultos pavorosos, asquerosos a pessoas próximas. Ou seja, ele moraliza a questão do outro que se nega do outro que pensa de maneira distinta dele, né? E aí massacra o outro inclementemente. Ele é epítome também, exatamente dessa passada de pano não, uma toalha quilométrica nos malefícios de alguém que se coloca como progressista e esquerdista. Se ele fosse um cara mais ao centro ou menos de esquerda, ele teria sido defenestrado pelas redes sociais como um proscrito, talvez estivesse até preso. É um sujeito que já insultou de maneira bárbara, violenta, agressiva, asquerosa as pessoas e sempre tem esse caldo
de restauração do seu caráter, exatamente pela perspectiva dele ser um progressista. Então eu acho que ele seria muito mais interessante no sentido de ser um símbolo psiquiátrico da causa da gente estar nesse período de polarização. Eu tô aqui com o meninão, eu até beijo na boca do meninão, se ele quiser. Nossa, é uma gracinha. Ele discorda de mim, mas a gente consegue democratizar. Ele é uma gracinha? Nossos contrastes. Que papo é esse, Ele meu? precisa lavar o cabelo de vez em quando. Papo a gente estranho. precisa relativizar os contrastes e aprender com o contraste do outro. Então, a manifestação do Zé de Abreu, 2 tombos, é uma manifestação de ódio gratuito a quem pensa diferente. Então, ele é o exemplo dessa polarização mais radical e mais tosca e dessa covardia progressista e não apontar os erros para o próprio umbigo, né? Então, tomara que seja. Ele não é um homem de esquerda, ele é um homem grosso, vulgar, agressivo, cheio de ódio. Ele é a causa e consequência desse ressentimento que a gente vive. Seria muito interessante ele ficar no centro da polis política brasileira como candidato. O candidato vem de Cândido, né? A pessoa que se apresenta inocentemente. Ele é a antítese da inocência. Ele é exatamente a personificação da maturidade do ódio. Muito bem, Paula Carvalho, você viu o que é sexta-feira 13, né? Adrilles Jorge dizendo que beija Joel Pinheiro, é um negócio assustador, né? Ô Adrilles. É assustador. Vai, Joel, só falta você falar que você também dá um beijo nele, né? Não, em primeiro lugar, Adrilles, você pense 2 vezes antes de falar do meu cabelo, hein? Olhe no seu espelho e... Eu vou fazer implante e vou ficar igual o Neymar. Cabelo. O meu é sedoso, muito bem lavado, inclusive. Mas, ó, falando sério, Zé de Abreu já protagonizou atitudes que a gente pode chamar, sem receio nenhum, de asquerosas. O tipo de adesão absoluta ao Lula, ao PT que ele teve, mas não pela adesão, pelo desrespeito que ele protagonizou em diversas cenas aí. O Adrilles lembrou algumas delas. E eu também acho lamentável o teatrinho que ele fez no ano passado de que era o presidente do Brasil, brincando. Era meio que uma paródia com o Guaidó, mas também uma coisa da esquerda, celebrando ali o mundo dos sonhos, o Haddad, eu não sei o quê. E até figuras sérias da política como o Haddad e outros entraram na brincadeirinha de Twitter ali. Um faz de contas que apenas tornou mais irrelevante a esquerda brasileira. A esquerda brasileira está com dificuldades agora, né? Porque a oposição mais real que a gente vê a desmandos do governo Bolsonaro, por exemplo, não tem vindo muito da esquerda. Tem vindo muito mais de nomes de centro-direita, muitas vezes até de ex-aliados do Bolsonaro, então, como o próprio ex-ministro Sérgio Moro. Então a esquerda está um pouco perdida. E enquanto continuar alimentando esse tipo de fantasia, esse tipo de gracinha, esse mundo de faz de conta, não vai conseguir sair disso, enquanto não conseguir olhar para fora de si mesmo e dialogar com o restante dos brasileiros, com o restante do espectro político, parar de fazer o joguinho de todo mundo que não estava comigo em 2018 é fascista, não quero nada com eles. Bom, se você estava num lado perdedor em 2018 e não quer nada com quem não estava com você, você vai continuar sendo um lado perdedor em eleições futuras, né? Então não está simples para a esquerda, eles têm que encontrar alternativas que unifiquem além do Lula, e não vai conseguir ser candidato. Provavelmente, mesmo se fosse, novamente não conseguiria vencer, porque a rejeição a ele é muito alta, quer você goste dele ou não, isso é um fato. A rejeição a ele é muito alta, muito difícil de vencer. É o sonho do Bolsonaro também concorrer com ele. Mas então a esquerda vai ter que se encontrar, e o José de Abreu brincando de ser candidato, eu não sei se ajuda nem um pouco isso não, viu? Você vê que no espectro de centro, que é o que ele critica, ele chama do global de direita, o Huck. O Huck é um cara de centro. O Huck estava essa semana falando com empresários, muitos dos quais apoiaram o Bolsonaro e que saíram bem impressionados da conversa com o Huck. Eu não estou dizendo que ele é um bom candidato, que ele seria bom presidente, nem nada disso, mas é alguém que está se posicionando de maneira séria para conseguir conversar com diversos setores que importam, para quem sabe ele ser candidato. Não sei se ele vai querer ser mesmo ou se na hora H vai voltar atrás, mas está se posicionando. Ele, assim como outros. A esquerda, mais ao lado do PT, continua no mundinho de fantasia, cuja fantasia maior é de que o Lula vai poder concorrer e vai vencer as eleições em 22. Enquanto continuarem alimentando isso, pode ter ator global, pode ter José de Abreu, pode brincar de faz de conta no Twitter, não vai mudar, não vai ter sucesso. Muito bem, Zé Maria Trindade, fica à vontade se você quiser dar alguma dica em relação ao seu cabelo, já que Joel Pinheiro e Adrilles Jorge deram, né? Há espaço aqui no Morning para isso, fica super à vontade. Mas falando sério, Zé, a gente brinca com essa história toda, né? Vê Zé de Abreu e outras figuras, mas é trágico, né? A política brasileira se transformou num show de humor, né?
Mas eu dou boas-vindas. Você sabe que eu gosto, Paulo. Eu sempre cito um filme que eu assisti há muito tempo, um clássico militar, que se chama Cruz de Ferro, em que soldados alemães lutavam contra soviéticos sob o comando de um general que só tinha um objetivo, a Cruz de Ferro, uma condecoração que se ganha por bravura em campo de batalha. E aí ele queria o general apenas para honrar o nome da família. E aí, no calor da luta, numa batalha, um condecorado da Cruz de Ferro disse: venha, eu vou te mostrar o campo onde florescem as cruzes de ferro. Então, quando eu vejo o Sérgio Moro, quando eu vejo o autoproclamado presidente Zé de Abreu e outros, o Luciano Huck, dizendo: eu vou entrar para a política, eu sempre lembro dessa frase e digo: venham, eu vou te mostrar o campo onde florescem os votos. Aí eles vão conhecer o que é o mundo da política. Zé de Abreu não terá espaço no PT, isso é claro. Ele não puxou o saco do PT, não defendeu Lula, vai se candidatar para o PT para ver se ele consegue vaga. Não consegue, ele vai ter que criar um partido político e morrer ali nas mãos de vereadores e de prefeitos que só querem explorar políticos, porque o campo onde florescem votos está contaminado e minado por bandidos e pessoas que só pensam em dinheiro. Partido político no Brasil é um cartório, é um lugar de ganhar dinheiro, uma lojinha. São 35, 33 com representação no Congresso. Existem 77 no TSE para serem oficializados. E Zé de Abreu terá dificuldade em encontrar um partido. Ô Zé... Na brincadeira pode ser que ele se candidate e que venha para a política. Só te fazer uma pergunta nisso que você acabou de falar em relação aos partidos políticos. Você vê espaço um dia para o Brasil ter candidaturas independentes, avulsas? Muito difícil, porque esse assunto já passou pelo Supremo Tribunal Federal e a Constituição exige um partido político para ser candidato, né? Mas há um grupo forte que tenta essa possibilidade, né? Isso foi discutido durante o processo constituinte. Outro assunto que ninguém fala, que caiu no esquecimento, é a história de deputados federais. Deputados federais seriam uma fatia de deputados votados no país inteiro. Eu acho muito coerente, de pessoas que não estariam ligadas diretamente a estados ou municípios, mas preocupação com o país. Eu acho muito difícil, até juridicamente, de se implantar a candidatura avulsa. Mas, na prática, ela já existe, porque são tantos partidos políticos que não precisa mais se preocupar com isso. Jair Bolsonaro é um exemplo de que um avulso pode se candidatar. Ninguém entende Bolsonaro como eleito pelo PSL. Né? Zé Maria Trindade com a gente aqui no Morning Show desta sexta-feira. Zé, brigadão, ótimo final de semana. Domingão tem cobertura aqui da Jovem Pan especial desde as 6 horas da matina. Estaremos juntos então, eu, você, Joel, Adriles, Augusto, Thais Oyama, Josias, todo mundo junto e misturado aqui na Pan, a partir das 6 da manhã até 10 da noite, né, Zé? Graças a Deus. Vamos lá. É isso aí. Tamo junto, Zé. Valeu.